Pessoal, a gente fechou a aula passada falando sobre qualidade, garantia de qualidade no software, né? Falamos sobre modelos de maturidade, né? No caso aí o CMMI, o primeiro modelo de maturidade. Quando eu falo maturidade, é a maturidade da organização, tá? Esse modelo ele diz assim, ele vai medir quão maduro estão as organizações em relação aos seus processos, em relação à gestão de processos, gestão de qualidade. Então, é um modelo que vai ranquear as organizações dentro de um grau de maturidade. Né? Nós vimos aí na aula passada que são 5 níveis, né? A gente vai dar uma voltada nesses níveis hoje. E não são todas as empresas que conseguem ranquear bem, né? 3, nível 3, 4 e 5. Nós vimos que são pouquíssimas empresas assim de TI, que de tecnologia em geral, que estão no ranking nível 5, tanto mundial quanto Brasil. Né? A gente entrou lá dentro do site do CMMI.org para poder verificar isso, né? Mostrei isso para vocês, tá? Que fica mais fácil. Ah, tá, beleza, Breno. Fica mais fácil para vocês verificar essa questão do ranqueamento. Então vamos lá, pessoal. É, Quando eu falo maturidade, é isso que eu acabei de falar. Um nível de maturidade consiste de práticas genéricas específicas relacionadas a um conjunto pré-definido de áreas de processos, tá? Gente, gestão de processo é algo que é muito importante em qualquer tipo de organização, tá? Uma vez que eu tenho processos bem definidos, repetitivos, bem estruturados e que me entregam um produto com qualidade, basta eu gerir esse processo, porque o processo ele existe não para engessar, ele existe para poder nortear a, a empresa, nortear a produção da empresa e muitas das vezes a gente encara processos como engessamento. Não é engessamento, tá? Existem tarefas, evidentemente, que eu tenho que ter um grau de liberdade para poder inovar, para poder pensar. Mas boa parte das atividades são atividades processuais, repetitíveis, que eu tenho que ter um nível de gestão sobre eles, até mesmo para gerar um nível de qualidade dentro da minha empresa em geral, tá? Ok, Eric. Vai ficar gravado lá para você, tá? Sem problema. Então, dentro dos níveis de maturidade do CMMI, Maturity Model Integrate, é o seguinte: o nível 0, que é o nível 1, quer dizer, é o nível inicial. Processos caóticos e o ad hoc, ou seja, processos que vão acontecendo, tá? Não existe ali uma documentação processual, um formalismo processual, não existe uma cultura processual dentro da empresa, tá? O nível 2 é onde o processo ele é gerenciado, ou seja, existem processos e existe algum nível de disciplina nesses processos e a organização consegue gerenciar esses processos, tá? Execução dos processos e etc. Quando você vai para o nível 3, a gente vai dizer que é o nível definido. Então existem os processos, eles são consistentes e padronizados. Não existe variação nos processos. Por exemplo, o processo de gestão de código-fonte, ele existe, é padronizado, é consistente, permeia toda a organização, a organização como um todo conhece esse processo, e então isso é importante, está muito bem definido. Quando eu subo para o nível de gerenciado de forma quantitativamente, existe um processo previsível, os processos já são previsíveis. Então, ou seja, a organização sabe o que executar, como executar, onde executar. Tá? Ou seja, está tudo muito bem claro, muito bem definido, cada um na sua caixinha, cada um na sua, na sua caixinha de execução, o fluxo de processo é previsível, todo mundo sabe que ao executar um certo passo do processo, qual o próximo passo, cada integrante, cada membro, cada ator envolvido no processo sabe o que esperar do seu par e sabe o que entregar para o próximo passo, então tudo é muito previsível. E o último nível, que é o nível 5, é o nível otimizado, ou seja, meus processos estão bem definidos, são gerenciáveis, são consistentes, são padronizados, então agora eu quero melhorá-los. Então, ou seja, eu vou ter processos de melhoria contínua. Então, vou implementar, sei lá, assim,
Kaizens, 5S, sei lá, N coisas aí diferentes, para poder ter processos que, além de ter todas essas características, eles também são PDCA, ciclos de PDCA, seja o que for, para poder garantir a melhoria contínua dos meus processos, tá? Então, o CMMI tem essa característica. Eu parto, digamos que eu vou partir de um cenário caótico, de um cenário ad hoc, de um cenário não estruturado. Parto para um cenário onde eu vou ter uma disciplina, vou procurar ter vou disciplinar os meus processos, né? Então, aqueles processos ali, então vamos lá, vamos organizar essa coisa aqui, tá? Então vou disciplinar, vou gerenciar, vou medir, tá? Então eu vou ter ali um nível mínimo de organização dos meus processos. Depois eu padronizo e transformo esses processos de forma consistente. São processos consistentes e padronizados, ou seja, processos que podem ser executados, são processos que existe um padrão na execução deles. Quando eu passo então para um outro nível, onde existe previsibilidade nos processos, ou seja, dado o start de um processo, já sei qual o próximo passo, o que esse nível, esse passo do processo recebe, o que ele entrega, eu consigo medir a qualidade dessa entrega, eu consigo mensurar quão bom foi a execução do último passo de um processo. Então aí eu tenho um processo que está sendo gerenciado de forma quantitativa, tá? Ou seja, eu consigo mensurar de forma muito bem quantitativa. E aí quando eu começo a ter, quando eu defino dentro da minha organização processos de melhorias contínuas, ou seja, o processo ele apresenta forma de se melhorar, de eu rever o processo, ter retroalimentação, feedbacks, ciclos de PDCA, seja o que for, então aí eu chego no último nível de maturidade, que é a organização que apresenta melhoria contínua dos seus processos. Tá? Para eu poder apresentar melhoria contínua, eu tenho que ter previsibilidade, eu tenho que ter consistência e padronização, eu tenho que disciplinar os processos, porque senão eu não consigo ter esse nível de melhoria contínua. Então, existe uma lógica dentro dessa escala do CMMI. Ok? Então, ou seja, no nível 1, os processos são ad hoc ou caóticos, a organização geralmente não fornece um ambiente estável para apoiar os processos, ora os processos rodam, ora não rodam, tá? O sucesso nessas organizações depende da competência e do heroísmo das pessoas, tá? Ou seja, é o chamado herói, é aquele cara, nossa, só consegui entregar no prazo porque eu virei 3 noites em claro. Isso não é bom. Tá? Nós já discutimos isso em metodologias ágeis, isso não é legal, apesar de algumas organizações ainda nos dias de hoje valorizar esse tipo de esforço heróico. Pô, o cara ele é sensacional, ele vira a noite e de vários dias aí, dormindo 2, 3 horas por noite para entregar um projeto. Cansei de fazer isso, isso não é bom, tá? Apesar de que alguns anos atrás isso era visto como sendo típico da nossa área. Isso não é legal, tá? Isso não garante qualidade, tá? Bom, vamos lá. Sim, ter esforço planejado e coordenado, sim, você despende energia de forma totalmente desordenada, tá? A qualidade você não tem qualidade nessa entrega, tá, pessoal? Depende muito do profissional, tá? Então, ou seja, tem um cara que é sênior, etc e tal, evidentemente ele consegue ter esse esforço desordenado e ainda ter um nível de qualidade razoável. Mas se eu não tiver profissionais com essa característica espalhado pela minha corporação, eu não vou ter entregas de qualidade, tá? Vou ter um esforço desordenado, grande, e não vou não vou garantir a qualidade. O nível 2 é o gerenciado, managed. Tá? Os processos da organização asseguram, garantem que os requisitos são gerenciados, que os processos são planejados, executados e medidos e controlados. Tá? Esse é o nível 2. Tá? Você tem um nível de controle e gerenciamento sobre esses processos. Então, os produtos de trabalho são controlados, de forma bem apropriada, os produtos e serviços satisfazem as descrições dos processos e padrões e procedimentos. No nível 3, que é o Defined, os processos são bem caracterizados e compreendidos, tá? E existem descrições de padrões para eles, procedimentos, ferramentas, métodos, tudo muito bem documentado, tudo acessível a todo mundo, tá? Então, ou seja, eu tenho isso documentado dentro da minha empresa, eu tenho isso definido através de PROs, que são procedimentos operacionais. Então, eu tenho isso tudo implementado dentro da minha empresa para que a gente consiga chegar nesse grau de maturidade. Então, os processos são descritos de forma mais rigorosa ainda que o nível 2, ou seja, eu desço o nível
definição dos meus processos, tá? Existe uma proatividade também em cima dos processos, eu não sou reativo, então eu começo a ter métricas que vão me dar reações, eu posso ser proativo, eu começo a atuar nos processos antes que as coisas começam a se desviar, isso também é muito importante dentro da definição desse nível 3, tá? No nível 4, que é quando eu tenho ali o gerenciamento quantitativo, tá? A organização e os projetos estabelecem objetivos quantitativos para a qualidade. Então eu crio metas, tá? Eu crio targets que eu tenho que ter, eu consigo definir, porque assim eu consigo definir tantos por cento de grau de acerto, tantos por cento de percentual de adequação à agenda, etc, tá? Então, uma vez nesse ambiente eu consigo criar metas, tá, pessoal? Fala, Gabriela. Você põe um A aqui no chat, Gabriela. Ok? Então, nesse grau 4, o desempenho dos processos é controlado usando técnicas quantitativas, estatísticas e é previsível, tá? Mas para a gente chegar nesse nível 4, eu tenho que ter toda essa estrutura, tá? Eu tenho que ter toda essa estrutura estabelecida. Por quê? Porque como é que eu vou ter, por exemplo, dados estatísticos? Eu vou trabalhar com técnicas estatísticas. Como é que eu vou trabalhar aí com métricas, KPIs, tá, gente? OKR, seja o que for. Sendo que eu não tenho nada estruturado. Então, o nível 4 é um nível onde eu consigo trabalhar desta forma. E no nível 5 eu vou ter melhora contínua dos processos, tá? Mas para eu ter melhoras contínuas, eu tenho que ter informações quantitativas. É esse que é o detalhe. Por isso que o nível 5 depende do nível 4. O nível 4 vai subsidiar o nível 5. Então eu vou ter métricas, KPIs, OKRs, eu vou ter controles cada vez mais robustos dos meus processos, eu vou ter informações matemáticas mesmo, números, aonde eu vou conseguir ter estatísticas para poder propor melhorias nos meus processos, tá? Então tudo isso aí é uma evolução natural dentro das organizações, tá? Então assim eu consigo ter uma visão distribuída, por exemplo, de KPIs, capacidades, etc., do meu processo. Bom, nada mais é do CMMI que a junção dessas duas abordagens, tá? Da SEC-CM e do IPD-CM que nós discutimos, né? Porque o I ali Integrate vem daí, tá? É uma abordagem flexível na melhoria dos processos, que vai permitir com que a organização selecione uma ou mais áreas de processos específicos para poder melhorar. Então eu posso segregar áreas ali dentro para poder aplicar o Capability Model de forma mais fácil. Então, por exemplo, eu tenho uma organização que em uma determinada área ele vai tentar alcançar o nível 2, mas em outra área ele pode alcançar o nível 4. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa que a minha parte de teste de software eu não consigo ter os processos tão bem estruturados quanto os meus processos de construção de softwares. Então, no nível de desenvolvimento, eu posso ser nível 4, mas no nível de teste eu posso ser nível 2, por exemplo. Tá? Suporte a infra, por exemplo, eu posso ser nível 3, DevOps eu posso ser nível 2. Então, ou seja, ao invés de olhar a organização como um todo, eu olho subpartes dentro da organização para aplicar a abordagem do CMMI. Tá? Isso por quê? Porque realmente CMMI é complexo, é caro, né? Você tem uma certificação CMMI, como é que isso funciona? Eu contrato uma empresa homologada pela CMMI Org, que é caro. Essa empresa ela vem e faz uma pré-avaliação, indica lá todos os meus desvios e pontos de melhoria se houver, todas as minhas não conformidades. Eu vou ter um prazo ali de 3 a 6 ou 4 meses, 6 meses, não lembro mais, aonde eu vou implementar essas melhorias. Aí essa organização volta com os avaliadores dela, com os consultores dela, e realiza ali a avaliação e acredita ou não o CMMI, tá? Libera ou não o cheque de CMMI. E bianualmente eu tenho que revalidar, ou subir o nível ou manter meu nível, tá? Porque essa certificação de qualidade, assim como acontece com a ISO também, e o MPS-BR também,
ela tem uma validade, não é ad eterno, não é para a vida inteira, tá? Então, de 2 em 2 anos, às vezes de ano em ano, dependendo da certificação, você tem que ter uma revalidação. Ou para manter o mesmo nível que você se encontra, ou então você pede para manter o nível, ou você quer uma validação para poder mudar de nível, tá? Isso tudo é muito caro, caro mesmo, tá? É muita grana que você desembolsa para poder contratar essas empresas, adequar a sua empresa. Então, isso foi uma forma também de tentar baratear esse processo aí. Todos os níveis do CMMI, como uma representação contínua, refletem níveis de capacidade dentro de projeto e conteúdo, tá? E um nível de capacidade consiste em práticas específicas e genéricas para uma área de processo, que pode melhorar os processos da organização, tá? Os níveis de capacidade eles vão de 0 a 5, não tenho ou tenho totalmente implementado, ok? Então no nível 0 eu estou incompleto, tá? Refere-se a um processo que não é executado ou então é executado de forma parcial. No nível 2, o processo ele é executado, aí eu estou olhando processos, tá, pessoal? São os níveis de capacidade de processos. Então, ou seja, o processo ele é executado. Existe algum nível de metas que ele tem que satisfazer, etc. Então, existe algum nível de execução dos processos. No nível 2, eu já tenho um processo que é gerenciado, tá? Que é onde eu tenho algum nível de capacidade de execução, ok? Mas eu consigo fazer um planejamento e acompanhar a execução e ter algumas métricas associadas ao processo. Nível 3 ele está definido, reparem que é bem associado ao CMMI, tá? Então ele é caracterizado como um processo definido, que é um processo gerenciado de nível 2, que é instanciado a partir de conjuntos de processos padrões dentro da organização, tá? Ou seja, é documentado, existe guias, existe tudo isso pronto para poder embasar o processo. No nível 4, ele é medido e gerenciado de forma quantitativa. Então, eu tenho mais níveis de gerenciamento, eu tenho métricas que eu posso associar ao desempenho, consigo medir a qualidade e o desempenho do meu processo. E no nível 5 é otimizado, que é um processo que, além de ser gerenciado quantitativamente, definido, executado e etc., ele apresenta ali também, eu consigo fazer usar valores onde eu posso melhorar esse processo e onde eu posso implementar inovação dentro do processo, tá? Tudo uma questão mesmo de maturidade. Então, o CMMI é muito importante para as empresas de software em geral, tá? Principalmente lá fora, ainda um cheque importante. Existe toda uma linha dentro da área tecnológica que trabalha na parte da qualidade, tá, pessoal? Tem profissionais hoje há bastante tempo, né? Mas ainda existe e é muito demandado isso. São profissionais de qualidade na área tecnológica que só trabalham com qualidade, definindo processos, avaliando processos, se atualizando, que essas normas são revisadas anualmente pelas diferentes instituições que detêm, né, seja ISO, I3E, CMMI.org, seja o que for. Então esses caras eles trabalham só nisso, tá? Só fiscalizando qualidade, tá? Bom, ISO 9001 e 9003, tá? A ISO 9000 ela não é especificamente tecnologia, ela foi lançada em 87, né, pela ISO, que é um instituto de especificação técnica americano, tá? Ele norteia e ajuda os governos, indústria, etc., a nível mundial em relação à qualidade, tá? A ISO 9000 ela não está especificamente voltada para a indústria tecnológica ou para uma indústria específica, tá? Ela descreve processos de qualidade de forma genérica, ok? Que se tem que ter dentro do padrão ISO. Então vamos lá. A ISO 9003 abrange somente requisitos para garantia da qualidade, ou seja, inspeções e ensaios. A ISO 9002 abrange requisitos para garantia da qualidade em produção, instalação e serviços associados. E a ISO 9001 é a norma-chave dessa família das ISO 9000, tá? Que é mais completa e abrange todo o ciclo de vida de um produto ou serviço, tá, pessoal? Cobrindo então requisitos, garantia de qualidade, desenvolvimento, produção, instalação e serviços.
Lembrando que isso não é focado apenas em tecnologia, mas também pode ser aplicado na engenharia de software, tá? Então, você tem ISO 9001 em tudo que é indústria hoje em dia. Indústria de eletroeletrônicos, indústrias de serviço, tudo isso. Por quê? O que significa você ter uma certificação ISO? Significa que teve uma empresa independente que te auditou e garantiu que a tua empresa, dentro dos processos produtivos dela, realiza todas as etapas para garantir a entrega com qualidade do serviço ou do produto. Então é uma forma de que, por exemplo, eu como consumidor, na hora de escolher entre empresa A e empresa B, eu vou escolher a empresa que tem uma ISO em detrimento da empresa que não tem ISO, por exemplo. Tá? Eu como empresa contratante, ou seja, eu vou no mercado contratar uma empresa para realizar um serviço na minha empresa, sei lá, construir uma parede, por exemplo. Das várias empresas que se propõem a fazer o serviço, eu vou olhar as empresas que têm algum selo de qualidade. E ISO é um selo de qualidade internacional, tá, pessoal? Volto a repetir, existe uma ISO específica para o software, tá? Aqui a ISO 9000 é qualidade no termo geral, de produtos e serviços, tá? A norma ISO 9001, ela é aplicável a todas as atividades de engenharia, tá? Seja qualquer tipo de engenharia, mas o processo de desenvolvimento e manutenção de software é bastante diferente da maioria dos processos usados em geral, evidentemente, tá? Bom, como resultado, existem diferenças na ISO 9003, tá? Ou ISO 9000 parte 3, tá? Que foi publicado em 91, que estabelece ali uns subitens específicos para a área de software. É isso que eu quero falar para vocês. Então existe ali um apêndice para a indústria de software. Surgiu mais ou menos aí em 91, 97, houve revisões recentes também em relação a isso aí também. Então, basicamente, a ISO 9003 apresenta requisitos que devem ser considerados como uma organização de software e deseja obter o certificado da ISO 9001. Tá? Então, olha só que interessante. Para mim ter a ISO 9001, eu preciso olhar para a definição da ISO 9000 parte 3 para ver que, além de tudo aquilo que tem que ter na ISO 9001, eu tenho que ter algumas coisas extras para eu ser uma empresa de software certificada. Tá? Basicamente, quem é que certifica na ISO 9000? São organismos certificadores, empresas independentes, Bureau Veritas, por exemplo, que é a chamada BV, faz esse tipo de certificação, tá? O Inmetro trabalha também, principalmente em cima de produtos, para poder validar o padrão ISO de produtos em geral, tá? E existe aqui no Inmetro, que tem a lista das empresas que são certificadas, que podem ter certificado aqui pode emitir esses certificados, tá? Depois vocês podem ir lá no site do Inmetro, que vocês vão poder ver, por curiosidade, a lista das empresas que podem emitir isso aí, tá? Então, como é que funciona o modelo de qualidade da ISO? Olha aí. Eu tenho aqui os clientes que definem alguns requisitos, tá? Eu vou realizar, então, ou seja, eu vou construir o produto, vou imaginar o produto como saída final, tá? Eu vou medir e analisar e aplicar melhorias contínuas, tá? É de responsabilidade de direção garantir a qualidade e a gestão desses requisitos. Então eu tenho esse ciclo aqui. Então o cliente me passa os requisitos que ele precisa, tá? E eu vou ter como saída a entrega e uma satisfação do cliente como qualidade final, tá? Então eu tenho um ciclo aqui definido aqui dentro da ISO, tá? Vai ter que existir ali uma gestão da qualidade e melhorias contínuas aplicadas dentro desses processos aqui, tá? Sendo muito responsável a aplicação geral aqui de gestão de recursos, medição dos processos, tá? A gente não vai adentrar aqui dentro das normas ISO, mas só para dizer que existe isso, tá? E existe profissionais que são específicos para poder pegar a ISO, ler a ISO, traduzir a ISO, adequar a ISO dentro da organização. A ISO, pessoal, ela não deixa eu ver se eu consigo resgatar aqui para vocês aqui. A ISO ela não é aberta, tá, pessoal? Você precisa pagar, inclusive, para ter acesso ao texto da ISO, tá, pessoal? Não é algo aberto, disponível para qualquer um, não, tá? Você paga para você poder ter acesso ao texto da ISO. Deixa eu ver se eu tenho algum exemplo aqui para poder
mostrar para vocês. Na internet mesmo, a gente acha aqui. Vamos ver se te... Eu acho que eu tenho essa ISO em algum texto dela em algum lugar. Só resgatar aqui para vocês, para mostrar para vocês. Tá nem definido. Deixa eu procurar aqui no site da ISO.org aqui, 9001. Deixa eu ver se eu acho aqui. A última revisão de 2015. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Tela toda. Vamos lá. Então, por exemplo, aqui eu estou na ISO.org, tá? Aqui tem um abstract, né, um resumo, né, que define a ISO. Você, por exemplo, para mim ter acesso ao PDF ou EPUB aqui, ó, tem que pagar, tá? Não tem jeito. Você tem que pagar para poder ter, tá? Isso aqui não é algo aberto em geral para a gente poder ter acesso a ISO, não. Algumas empresas têm assinatura que você pode acessar, tá? Basicamente, o que vai ter aqui dentro desse documento? Vai ter um guia dizendo, olha, para você dizer que você tem um processo gerenciado, você tem que garantir tais aspectos, tá? E aí o que acontece? Ele não diz como fazer. É esse que é o detalhe. Um padrão ISO não diz como fazer, mas diz o que você tem que ter implementado, tá? O como fazer ele não dita, ele dita o que você tem que ter. Isso é um padrão ISO, tá? Então, o certificado ISO 9000 é reconhecido mundialmente, tá, gente? Em vários setores. Você tem uma certificação ISO é muito importante, principalmente em empresas de produtos e serviços, mas também custa dinheiro, tá? Porque você tem que garantir que os requisitos da ISO sejam satisfeitos, você tem que contratar empresas de auditoria para ser auditável, você tem que se preparar para isso. Então isso também custa muito dinheiro, tá? Mas se você quiser, por exemplo, entrar em concorrência de multinacionais, ser, por exemplo, uma empresa que vai prestar serviço para Petrobras, para você poder entrar no catálogo de fornecedores da Petrobras, você tem que ter ISO, por exemplo, inclusive na área de software, tá, gente? Então, o que é estar no catálogo? Imagine que eu sou um funcionário da Petrobras e preciso contratar uma empresa para poder desenvolver um software para minha área, para minha gerência, para minha diretoria. Eu não posso ir para o mercado. Eu tenho que ir lá no setor de suprimentos e perguntar: suprimentos, eu preciso de uma empresa para desenvolver um software com esse formato aqui para mim. O que suprimentos faz? Ele olha o banco de dados das empresas que estão catalogadas e convida essas empresas que estão nesse catálogo, tá? Ele não vai para o mercado simplesmente e põe isso no jornal. Para você entrar nesse banco de dados e ser uma empresa que está habilitada a entrar numa concorrência para um projeto dentro da Petrobras, você tem que seguir uma série de fatores característicos. Um deles é ter a ISO, por exemplo, tá? Então isso faz parte do processo de seleção, de pré-seleção de empresas para essas grandes empresas multinacionais, por exemplo. Então por isso que é importante, principalmente quem está na área de software, visa no futuro prestar serviço para essas grandes empresas, ter muito bem estabelecido quais certificações de qualidade vocês têm que ter, tá? Então aqui um exemplo rápido aqui das normas, tá? Por exemplo, é responsabilidade da direção, comprometimento da direção, foco no cliente, política de qualidade, planejamento. Qual o objetivo da qualidade, planejamento. Reparem que ele não diz aqui o que fazer, nem como fazer. Ele diz o que você tem que ter implementado, tá? Então, ou seja, são sessões aqui gerais na ISO 9001. Isso aqui de 2000, já estamos com a revisão de 2015, tá?
que diz quais são as sessões que ela vai abranger. Só que dentro dessas sessões aqui, ela diz o que você tem que ter, não o que você vai fazer para ter. Esse que é o grande detalhe. Ok, pessoal? Então, pessoal, só para te fechar aí um pouquinho, que eu queria ter falado isso na aula passada, mas realmente tive um lapso de memória, do MPSBR, tá? Da Softex, tá? O que é esse cara aqui? O MPSBR, pessoal, foi uma iniciativa das empresas e também governamental de adequar a questão do capability model, de maturidade, etc., para a realidade das empresas de TI brasileiras, né? Quando a gente está falando de Brasil, a gente está falando muitas das vezes de empresas que às vezes têm um ou dois funcionários inicialmente, empresas que têm fortíssimas restrições quanto à questão financeira, são empresas que às vezes prestam serviços para outras empresas também de pequeno porte. Então, assim, a realidade brasileira é uma realidade que diverge muito em relação à realidade internacional, americana, europeia, etc., em relação à questão da qualidade, da certificação de qualidade. Então, é muito difícil que as empresas consigam, por exemplo, brasileiras, as pequenas empresas, tenham um CMMI. Tá? É muito caro, eu falei, é caro mesmo. 100 mil, 200 mil reais, às vezes a empresa investe para ter uma certificação CMMI aí. Então, isso aí é muito caro. O que o pessoal juntou, acadêmicos na área de tecnologia, governo, etc., e criou o chamado MPSBR, que é o Padrão Brasileiro de Qualidade de Software, tá? Que é a melhoria de processo do software brasileiro, tá? Que é baseado na ISO, que é baseado na CMM. Qual que é a ideia? Se eu tiver uma empresa minha que consiga evoluir dentro do MPSBR, essa empresa ela vai estar apta a pleitear uma ISO, a pleitear uma CMMI, tá? Só que a forma de evolução do MPSBR é muito mais, digamos, graduado. Eu tenho vários níveis, tá? Eu não tenho apenas 5 níveis, eu tenho vários níveis de maturidade. Quer ver? Deixa eu ver aqui para vocês. Aqui, ó. Eu tenho vários níveis de maturidade. Tá? Então eu tenho nível G, F, E, D, C, B e A. Então eu tenho processos parcialmente gerenciados. Reparem que lá em CMMI eu tenho apenas gerenciados. Aí dentro do processo G eu tenho gerência de projetos e gerência de requisitos. Então eu tenho que garantir minimamente que a minha empresa tenha gerência de projetos e gerência de requisitos. No nível F eu vou ter garantia da qualidade, gerência de configuração, medição, aquisição e gerência de portfólio de projetos. No nível E, eu vou ter avaliação e melhoria de processo organizacional, definição do processo organizacional, gerência de recursos humanos, gerência de reutilização, gerência de projetos. Cada nível desse existe ali uma definição dentro do MPS-BR ou MPS Software, aí no caso. Então o que acontece? Ele pegou aqueles 5 níveis e expandiu esses níveis, de forma que, como as empresas vão crescer dentro desses níveis, vai crescer de forma mais paulatina. Ou seja, eu permito que uma empresa pequena, porque boa parte das empresas tecnológicas e na área de TI brasileira são empresas de pequeno porte. Você está falando de empresas que têm poucos funcionários, o próprio dono da empresa é um cara que mete a mão na massa ali também junto com os funcionários. É uma empresa, por exemplo, que na maioria das vezes não tem gestão de recursos humanos. Então, é a esposa do dono da empresa, por exemplo, que faz a folha de pagamento, que controla o ponto, que paga os benefícios, se paga dos funcionários. Então, ou seja, já vivenciei isso, já vivi isso também. Então, ou seja, boa parte das empresas de tecnologia brasileira tem esse perfil. Começam com esse perfil, um perfil menor, um perfil. Hoje a gente chama de startups, né? A gente pode chamar, botou um nome mais bonito, startups. Mas aí na década de 90, início dos anos 2000, não tinha esse negócio de startup, era empresa, tá? Era empresa pequena. E boa parte dessas empresas pequenas morriam. Por quê? Porque a concorrência era muito grande com as empresas grandes e essas empresas acabavam não tendo aí
um grau, algum nível de certificação de qualidade que ajuda, ou inicialmente, que elas consigam entrar, primeiro, que elas consigam definir uma qualidade, a garantia de qualidade nos seus processos, e que elas consigam também competir aí, ter alguma forma de mostrar que elas têm qualidade, tá? Então, foi criado esse padrão brasileiro, o MPS-BR, tá? Para quê? Para ajudar exatamente as empresas nacionais para poder chegar nesse nível de maturidade, esse nível de qualidade. Porque ele foi focado em cima do quê? Da realidade das empresas brasileiras, que é uma realidade muito diferente das empresas norte-americanas, muito diferente das empresas europeias em geral. Eu vivenciei muito isso aí no dia a dia. A gente tinha na FAES, inclusive, um projeto para criar uma empresa de consultoria para poder ajudar essas empresas, as pequenas empresas de TI, a chegar no nível de qualidade dentro do MPS-BR. Hoje o MPS-BR é também reconhecido como uma certificação de qualidade, apesar de não ter tanta digamos assim, reconhecimento como a ISO e CMMI, mas existe também, caso vocês queiram pesquisar. E a ideia básica do MPS é o seguinte: é fazer com que as minhas empresas comecem a ter a prática de gestão de qualidade, comecem a ter a prática de garantia da qualidade, que ao chegar nesses níveis do MPS-BR, eles são correlatos dos níveis da ISO e da CMMI. No entanto, eles não têm tantos saltos. Enquanto o CMMI tem 5 níveis, eu tenho 8 níveis ali no MPS-BR e eu consigo com que as empresas de forma mais lenta consigam ter um grau de maturidade nos seus processos e tenham qualidade, mas eu vou dando certificações intermediárias para essa empresa, tá? Então o MPS-BR também é reconhecido como um balizador de qualidade também, de entrega de empresas, de qualidade na área de software também, mas é muito focado aqui dentro do Brasil, tá? É focado mais para a indústria brasileira de tecnologia em geral. Bom, pessoal, a gente fecha então esse conteúdo, né? Eu